textuário da lição está dentro do mesmo texto que nós lemos, tá bom? E Moisés, 18:24. Êxodo 18:24. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. O texto da nossa lição hoje, o título dela é o método Jetro de pastorear. Tá bom? A verdade aplicada, ou verdade prática, a bênção com a qual Deus quer nos abençoar, nos alcançará por meio de relacionamentos. Tá? Vamos a... Geralmente eu não leio os propósitos das lições, mas essa eu estava estudando e aí eu verifiquei que esse propósito, nós precisamos iniciar ela com esse pensamento já do que nós precisamos extrair com um pouco mais de ênfase na lição de hoje, tá bom? O primeiro propósito é garantir o pastoreio de todos os membros da igreja através de muitos apacentadores, especialmente treinados com esta finalidade. A extensão do que estamos aprendendo aqui hoje é fazer com que todos aqueles que estão participando das escolas, que estão se reunindo em casa, com o projeto do PGFAM, fazer com que pessoas se tornem apacentadoras. Para a partir daí, nós termos uma igreja ainda mais cuidada. Amém? Estabelecer um método de aproximação das pessoas por meio do relacionamento discipular. Isso aqui é importante, principalmente em igrejas como a nossa, com igreja com um número de membros um pouco maior. Então, se não temos muita facilidade de estar tendo esse acesso a todos, mas com esse método, nós temos uma possibilidade de abrangência muito maior. Então, precisamos estabelecer esse tipo de método para que toda a igreja seja de fato alcançada. E equipar e treinar líderes para a tarefa. Equipar e treinar. Hoje nós vamos ter uma visão dentro da nossa lição acerca de algumas diferenças, alguns benefícios que vamos ter. Vocês vão ver que dentro da nossa lição nós vamos ver algumas situações que vai mostrar claramente que este método sendo aplicado, sendo recebido pela igreja, levando ele adiante, nós não temos possibilidade de erro. Nós teremos de fato um avanço, nós teremos de fato um benefício para a nossa igreja. Tá? Lembro-me, eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes, de um dos nossos diáconos, por exemplo, que a gente tem uma certa dificuldade, como eu digo, principalmente por uma igreja um pouco maior. Isso, acreditem, tá? Não é nem algo particular às igrejas maiores. As igrejas menores também têm a mesma dificuldade, mas proporcionalmente, como é um pouco menor, isso não é tão sentido como é nas igrejas maiores, que tem um público mais numeroso, tá? Eu já citei para vocês aqui esse exemplo de um dia que um dos diáconos se aproximou de mim para conversar e mostrou um dos irmãos da igreja. E aí me mostrou de longe, falou: "Estou vendo aquele ali, pastor, aquele irmão ali, ó. Ele chega e senta no mesmo lugar todo culto. Ele chega, ele entra, ele dá a paz do Senhor na entrada, senta, acaba o culto, ele levanta, ele não fala com ninguém e vai embora. Todo culto ele senta no mesmo lugar, senta, não fala com ninguém e vai embora." E meio que cobrando de mim uma possibilidade de dizer assim: não, ele tem que fazer com que esse homem fale com alguém. E aí eu perguntei para ele: você é diácono da igreja, você já conseguiu reparar o ponto de saber até o lugar que ele senta todo o culto. O seu papel agora, a partir de agora, eu sou líder da diaconia, por misericórdia de Deus. Então, eu falei com ele: então eu vou te passar um dever. A partir de agora, toda vez que ele chegar, que você vê ele chegar, você vai se aproximar dele e dar a paz do Senhor e levar ele até o lugar que ele gosta de sentar. Quando ele acabar o culto, você vem e vai despedi-lo. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. E no outro domingo ele vai voltar. E no dia do culto que ele faltar, no culto seguinte, você vai se aproximar dele e vai dizer: eu senti a tua falta. No culto anterior você não veio. Isso é relacionamento. Alguns de nós temos a possibilidade, eu peço a Deus isso como um dom, que me facilite a possibilidade de ter um pouco mais de facilidade de conseguir reconhecer fisionomias. Eu sou péssimo para fisionomia, péssimo.
Mas, à medida que a gente vai conseguindo, eu sou muito tímido, embora hoje, assim, né, estou aqui de frente para a igreja, dando uma aula, já não é a primeira vez, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou muito tímido, muito difícil de falar. Mas Deus tem me ajudado um pouco mais a quebrar um pouco esse gelo e conseguir me aproximar mais e conversar com alguns mais. Mas temos uma igreja grande que não tem como alguém chegar aqui e passar despercebido. Então, este método de relacionamento, de se aproximar, de fazer com que todos aqueles que estejam dispostos se tornem esse apacentador, se tornem essa pessoa que se aproxima, que traz paz à igreja. Essa é a principal função do apacentador. É aquele que traz paz, é aquele que traz... A pessoa se aconchega à igreja, se sente de fato que faz parte de um grupo, faz parte de uma igreja, faz parte de um corpo e que é recebido por ele. Não é uma roupa que é trocada do corpo, não, é membro do corpo. Amém? Vamos lá. A introdução da lição fala assim: o homem é um ser social, por isso depende de relacionamentos. Jesus também soube construir bons relacionamentos e aproveitou os momentos de amizade para transmitir boas mensagens sobre o reino de Deus. O crente também deve ter boas razões para fazer bons relacionamentos, e uma delas é testificar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A introdução vai falar sobre a questão da necessidade que o ser humano tem em todo o ambiente social dele de relacionamento. Na nossa profissão, se nós não temos relacionamentos, portas são fechadas por algumas situações que tenham. Uma das principais características hoje de uma equipe de RH, quando vai contratar um funcionário para a igreja, é o relacionamento que ele tem com seus colegas. Como é o seu relacionamento com seus colegas nos seus trabalhos anteriores. E alguns, geralmente nos seus currículos, já colocam que tem uma possibilidade, uma facilidade de relacionamento. Às vezes nem tem, mas isso já se tornou agora uma característica necessária para isso. Você precisa, no seu ramo profissional, seja ele qual for, de relacionamento. Você precisa ter pessoas em que você possa conversar, ou, na maioria das vezes, pessoas que você possa ouvir. Uma liderança profissional, que aí já é uma elevação de cargo, ela não pode ser efetivada sem um bom relacionamento com os seus colegas. Isso é normal, isso é comum. Hoje é uma das principais características de convocação para um RH, são pessoas com bons relacionamentos. Não é apenas ter relacionamento, são pessoas com bons relacionamentos. É o que se chama hoje de network. Algo que se perde, inclusive, nas faculdades, nos estudos. Uma das dificuldades que se tem hoje no estudo EAD, no estudo à distância, é justamente essa dificuldade de network, que vai ser transferida para as redes sociais, para que não se perca essa possibilidade. Por exemplo, eu sou profissional de tecnologia e informação, profissional de TI. Tenho uma facilidade, vou por um braço mais voltado a dados. Eu trabalho com dados. Já trabalho com TI há 22 anos. Durante muito tempo do meu trabalho, eu era aquele cara que cuida da parte de máquina e me diziam muito assim: você tem bom relacionamento com os seus computadores, com as suas máquinas. Com pessoas você não tem. Eu ouvi muito isso durante muito tempo. Todas as pessoas que chegavam, se aproximavam de mim e falavam: eu preciso que meu computador seja assim, esse programa seja instalado desse jeito. Às vezes nem precisava, mas eu dava um não só para ter a possibilidade de depois, talvez, dar um sim. Mas o não era a minha primeira resposta. E aí sempre me diziam: você consegue se relacionar muito bem com seus computadores, por isso você é um bom técnico, mas você esquece que você presta serviço ao homem, ao humano. E o humano você não tem, você está se tornando uma máquina. E eu comecei a trabalhar um pouco mais sobre isso em relação ao meu trabalho, e acreditem, consegui mudar muito isso,
E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, inclusive dos meus colegas comigo mesmo. É um exemplo do quanto um relacionamento sadio, verdadeiro, de ouvir o outro, isso é relacionamento. Não é um autoritarismo do tipo, eu vou te ouvir e vai entrar por um ouvido e sair por outro. Não é. É um ouvir e entender. Deixa eu ver o que você precisa. Hoje, graças a Deus, eu sou daquelas pessoas que são procuradas, inclusive, para falar o que não é da parte de máquina. Mas na parte pessoal, eu sou muito mais procurado hoje. Inclusive por aqueles que nem sabem que eu sou pastor, mas se sentem à vontade de conversar comigo. Isso é relacionamento. E por que eu estou usando? Não estou usando um exemplo, estou usando um exemplo do pastor Luciano para citar para vocês. Não, não é isso. Eu estou dizendo para vocês de um exemplo profissional, mostrando o quanto o relacionamento hoje, em qualquer área social, ela é necessária. Ela é necessária. Isso não pode ser diferente da igreja. Existe um livro, Métodos Administrativos de Jesus, em que o escritor ele vai fazer comparações de uma empresa chamada igreja e o quanto o fundador dela, Cristo, utilizou métodos que podem ser usados em administração de empresas hoje, na atualidade, e que são super eficientes, mostrando que embora a igreja ela seja corpo, ela é espiritual, mas ela pode também ter traços administrativos, entre eles o de relacionamento. Isto é a importância de se manter o relacionamento dentro da igreja. Existe um termo hoje que se usa muito na linha profissional, que são em lugares como uma igreja, empresas que têm o seu perfil parecido com a igreja, como hoje nós temos secretarias na igreja, por exemplo. Temos a secretaria de homens, a secretaria de mulheres, nós temos uma diaconia, nós temos um ministério, nós temos uma secretaria de evangelismo, assim como a de evangelismo tem uma de ação social, temos uma secretaria infantil, de adolescentes, de jovens, de família e por aí vai. Se algum líder de outra secretaria que eu não citei aqui na nossa igreja, releva aí, tá? Foi o que me veio à mente. Mas essas são as principais. Essas secretarias, elas precisam trabalhar unidas, em relacionamento entre elas. Numa empresa, quando essas secretarias começam a trabalhar separados, o financeiro é um setor, tecnologia é outro, logística é outro, contábil é outro, e não tem relacionamento, se tornam ilhas dentro de uma empresa. Não tem nenhum tipo de relacionamento. O setor financeiro precisa de dados do contábil, mas não existe um relacionamento que facilite essas trocas de informação entre os setores. Hoje, os diretores de empresa, os gerentes de empresa, eles se envolvem em cada um dos grupos para quê? Para que exista um elo. É por isso que os setores de RH hoje são um dos mais importantes dentro de grandes empresas, porque são setores que vai fazer justamente essa ligação entre os setores, para evitar que sejam ilhas isoladas, em que cada um vive um método, em que existem várias empresas dentro da mesma empresa. Vamos trazer isso para a igreja? Evitar que existam várias igrejas dentro da mesma igreja. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora de algo próximo a mim, em relação à diaconia. Preciso de homens para servir na diaconia. E não é um exemplo. Procura a secretaria de homens. Verifica, observa. Eu não consigo conhecer todos os homens da nossa igreja. Eu não consigo fazer isso. Mas você tem contato maior com um pequeno nicho da igreja, um pequeno grupo da igreja, que são os homens, aqueles que participam da secretaria. Verifica entre eles pessoas que têm a possibilidade de trabalhar na diaconia. Secretaria das Mulheres. Verificam mulheres que estejam dispostas a servir na diaconia. Traz para a diaconia. Aí a Secretaria da Família precisa fazer trabalhos de liderança masculina. Vai buscar na Secretaria de Homens possíveis líderes ou possíveis membros que serão trabalhados para se tornarem líderes. Olha a Secretaria de Família se unindo à Secretaria de Homens, que se une à diaconia, que se une ao ministério, e aí se torna de fato um corpo unido, e não ilhas
separadas, não igrejas separadas, membros separados. Isto é relacionamento. Isso é quando a igreja se torna, de fato, um corpo saudável, em que quando um membro sente qualquer necessidade, sabe que existe todo um corpo para compor essa necessidade. Imagina numa igreja de 2.000 membros, nós temos um pouco mais do que isso, acredito. 2.000 membros, nós não termos, por exemplo, 10% dele na nossa escola bíblica cristã, pela manhã. Isso mostra que está faltando relacionamento, inclusive para a escola bíblica. Falta relacionamento da escola com as pessoas que não vêm, ou das pessoas que não se interessam em fazer parte da escola como um novo setor a fazer parte, a ter relacionamento. Antes de ter acesso ao microfone, o pastor José Luiz me chamou ali na sala para poder mostrar a questão da entonação de voz, de um vídeo que ele encontrou no Instagram, e é incrível, ele falando sobre isso, é como a igreja, aí não digo só a nossa igreja, mas toda a igreja em si, principalmente a igreja brasileira, tem uma dificuldade muito grande, enquanto antes de serem crentes, de terem dificuldade inclusive de leitura. É uma prática. No Brasil hoje, a facilidade de leitura hoje das pessoas é muito baixa. O desejo de leitura é muito baixo. Se uma população não tem a prática de leitura, a parte dela que faz parte da igreja passará a ter desejo de uma leitura bíblica. Ele me mostrou sobre um discursor, um homem que de fazer um discurso de uma frase e que foi muito julgado pela frase que ele falou, estava certa e todo mundo disse que estava errado. Por quê? Porque nem o ouvir estamos acostumados a ouvir direito. Nós estamos acostumados a ouvir frases que nos acomodam, frases que nos agradam. E às vezes nós nem temos a preocupação de saber de onde vem essa voz, de saber de onde vem, de quem está falando, como está falando, qual o propósito ou o intuito de quem está falando. Existem religiões no Brasil hoje, por exemplo, que quando ele quer se aproximar de alguém, eles nunca vão se aproximar com a característica clara, como a igreja é. A igreja, quando vai evangelizar, o apresentado a quem quer que seja alcançado, de imediato, é Cristo. Algumas religiões não vão nessa mesma linha de pensamento. Algumas religiões vão no social. Eu vou te fazer bem. E por quê? Porque eu faço parte de uma religião que age desta maneira. Mas nunca é o primeiro passo, nunca é a primeira bandeira a ser levantada. E as pessoas às vezes estão, por exemplo, em cultos na internet, pregações na internet, de pastores ou de líderes religiosos, de outras religiões inclusive, que porque tem uma palavra bonita, vocês entendem que são pessoas totalmente usadas por Deus. E às vezes vocês não sabem nem mesmo qual é o intuito. A primeira palavra é de um jeito, a segunda é de um jeito, a terceira já muda o jeito, o estudo já muda o propósito. Eu citei aqui com o pastor Josué essa semana sobre um pastor muito conhecido no nosso país, em que eu tinha uma prática muito grande de acompanhar muito a pregação dele, muito. E assim, eu queria chegar logo na segunda-feira para saber como foi o culto dele no domingo anterior, que eu queria ver como era a mensagem dele. E assim, era muito enriquecedora, Mas assim, tudo que se ouvia, embora eu gostasse, eu precisaria ter cuidado do que eu ouço. E um dia foi uma besteira. Uma besteira, para muitos seria uma besteira. Para muitos que inclusive concordem com o que ele falava. Ele fazendo um estudo sobre Apocalipse, em determinado momento ele falou assim: Jesus pode voltar hoje, mas se dependesse de mim, ele não voltaria ainda. Eu preciso resolver algumas coisas. Eu não quero, o meu desejo não é que ele volte hoje ainda. Ali para mim, aquele castelo de cartas bonitas foi ao chão.
Porque, embora eu tenha coisas a fazer, eu tenho um filho de 7 anos que eu terei o maior prazer de vê-lo formado, casado, pai. Ele é filho único e eu serei avô. Isso é lindo e assim eu desejo por este momento. Mas se Jesus voltar hoje, eu abro mão da faculdade dele, abro mão do filho dele, do meu neto, do que quer que seja. Eu preciso que ele seja salvo, assim como eu, assim como a mãe dele. E se Jesus voltar hoje, eu tenho convicção disso. Então não preciso resolver mais nada. Mais nada. Então, nossos relacionamentos precisam ser curados, sarados, tratados. E hoje, treinados de como nós devemos agir em relacionamento dentro da nossa igreja. Amém? E meu Deus me ajude que nós estamos na introdução. Mas vamos lá. Etapas do projeto de discipulado. Vocês me ouvem bem? Eu amanheci um pouco rouco hoje, o ouvido não queria ouvir direito, mas Deus está curando, está melhorando. Vamos lá. Etapas do projeto de discipulado. Aqueles que já estão com lição em mão podem ler comigo, que não tiver eu vou ler um pouco mais para nós entendermos melhor, tá? O projeto que estamos apresentando e implantando em nossa igreja, os pequenos grupos de família, PGFAM, pode ser compreendido por qualquer membro da igreja, seja um veterano ou um novo convertido. Será processado de uma forma que, além de trazer muito conteúdo bíblico, treina a pessoa o trabalho na liderança de discipulado em um tempo hábil. Este é o processo. Essas são as etapas do PGFAM. Esses são os propósitos dele. Pegar pessoas que vão se reunir em famílias, que vão começar a ser treinadas, recebendo material. Vocês já recebem material hoje. Se não recebe, procura ali o Balcão de Diaconia, procura o pessoal do PGFAM. Eles vão colocar vocês para receber esse material, para que durante a semana vocês possam se reunir em família e fazer um culto familiar, estudando o material que está sendo proposto. Para quê? Para que você comece a ter a ajuda, a prática de conseguir discipular. Começando por onde? Começando por sua própria casa. Muitas pessoas não têm a facilidade de proximidade com alguém que possa sentar e dizer, isso aqui você pode melhorar. Isso aqui você excede. Isso aqui você poderia trabalhar um pouco mais. E é muito mais proveitoso você ouvir isso dentro da sua própria casa, com o seu marido, com a sua esposa, às vezes mesmo com seus filhos. Crianças que estão atentas, inclusive, a poder lhe aconselhar, como pai, como mãe, para dizer, esse ponto aqui poderia ser trabalhado diferente. Isso também é ser preparado. A facilidade de ouvir. Quando vem um conselho de alguém que não é tão próximo, a forma de ouvir, às vezes, a forma da outra pessoa falar, pode inclusive inibir esse discipulador de se tornar discipulador. Então o PGFAM ele vai ajudar você a conseguir num seio mais favorável, que é o seio familiar. No grupo de relacionamento mais favorável, já estabelecido, que é a família. Então esta é a primeira etapa, esse é o primeiro propósito dos PGFAMs, das reuniões de família. É a partir de um relacionamento como esse, por exemplo, no texto que nós lemos de Êxodo, vai falar inclusive de uma reunião que estava ali, o sogro de Moisés, e Moisés o aconselhando. Eu acho engraçado, sabe por quê? Porque o líder ali é Moisés, mas o conselho vem de um sogro, que inclusive depois foi embora. Não foi alguém que tinha um contato com ele sempre, era alguém que estava visitando Moisés. E em sua família, ele verificou o que estava se passando e aconselha Moisés a agir de maneira diferente. E assim faz Moisés. E a Bíblia diz que após ele fazer e separar os grupos de 1.000,
de 100, de 50, o sogro foi embora. Então, o seio familiar tem a facilidade de fazer com que você ouça as pessoas e consiga conselhos muito mais favoráveis. Até porque não é o caso da nossa igreja, mas em alguns lugares, inclusive, os conselhos podem, inclusive, prejudicar. Porque em alguns lugares, ver o outro crescer não é bem trabalhado. Mas dentro de uma igreja em que pessoas já estão sendo treinadas para isso, com este mesmo propósito, a tendência é que um ajude o outro. Porque não há competição, existe relacionamento. A primeira etapa será ganhar. Acontece através do evangelismo pessoal, do grupo de multiplicação e do culto familiar, das reuniões de estudo e cultos de celebração. A lição traz uma possibilidade aí de leitura. Eu vou estender um pouco mais aí em Atos capítulo 8. Quem puder abrir para mim, por favor. Atos capítulo 8. A partir do versículo 9. A lição vai trazer 2 versículos, que é o 4 e o 12, mas vamos estender um pouco essa leitura aí do 9 ao 13. Alguém encontrou? Posso ler para nós? Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo do que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempos os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Pronto, esse texto eu estendi ele um pouco mais para que nós entendêssemos o contexto dele. Existia um mágico que faziam suas maravilhas, e algumas pessoas olhavam e diziam: isso é poder de Deus, é Deus trabalhando nele. Algumas pessoas, inclusive, começavam a acreditar que ali era Deus usando aquele homem. Mas aí, a partir do evangelismo de Pedro, o próprio Simão entendeu que ele precisava de uma experiência cristã, um novo nascimento. O ganhar aqui é aquelas pessoas, inclusive, vou dar um exemplo, aquelas pessoas, inclusive, que acham que já são usadas por Deus e não tem nenhum tipo de necessidade de relacionamento com Ele. Não há necessidade de aceitar a Cristo. Vou ser bem rasgado agora. Não há necessidade de fazer parte da igreja, porque suas obras já são admiradas por todos. Mesmo essas obras admiradas por todos, se não tiver um propósito que agrade a Deus de fato, um propósito que seja segundo o caminhar de discipulado, seguindo após Cristo, levando Cristo às pessoas, ainda assim, essa pessoa precisa reconhecer a necessidade de uma conversão, de um novo nascimento. Esse texto vai trazer justamente alguém que achava que era autossuficiente e que permitia que as pessoas entendiam que era Deus que o usava. Mas é a partir do evangelismo que ele entende, a partir de agora, que ele precisa desta conversão. Então, o projeto de evangelismo nos lares, com PGFAM, com PGI, será justamente a ideia de trazer às pessoas este entendimento. Quando houver a necessidade, a possibilidade de convidar alguém, a sua família, para fazer parte do PGFAM, de uma reunião de PGFAM, e aí algum pode se aproximar e fazer parte disso, e achar que vai trazer palavras boas, e que uma delas será: eu acredito em Deus. Olha como essa frase é muito comum, tá? Muitos aqui eu sei que já ouviram isso.
eu acredito em Deus, mas eu não tenho a mesma aptidão de fazer parte da igreja, de ser como os crentes. Isso não. Eu acredito que eu já tenho comunhão com Deus sem precisar de nada disso. Às vezes tem uma palavra até muito boa, porém não tem relacionamento com Cristo. Se não tem relacionamento com Cristo, será apenas palavras bonitas, será apenas conhecimento, mas não haverá graça nele. Então, a primeira etapa será ganhar pessoas. Consolidar é o processo de firmar o novo convertido na fé, visitando, levando a uma reunião de estudos de discipulado, incentivando a ingressar na escola bíblica e demais atividades da igreja. Leiam aí, vamos ler aí Atos 10, Atos já está próximo, né? Atos 10, 44. Consolidar. E 44 a 48, tá? Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pronto, isso é consolidação. Aqui vai mostrar sobre um momento, em uma reunião, em que o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas da reunião, que fazem parte da reunião. A ideia não é que no primeiro, e se Deus assim quiser, será na primeira reunião, em que o Espírito Santo desça sobre a sua casa, lhe tome a sua esposa, seu esposo, seus filhos, e seja uma reunião regada a línguas estranhas e profecias em casa. Se no primeiro momento, no primeiro louvor, Deus assim quiser, assim será. Mas também pode ser um momento de amadurecimento, inclusive dos dons espirituais, do fruto do Espírito. É à medida que a reunião começará a ter um pouco mais de contato, um pouco mais de liberdade, um pouco menos de timidez, um pouco mais de liberdade na palavra, a partir daí, Deus terá liberdade mais, o Espírito Santo será dado a ele mais liberdade para trabalhar em casa. E as pessoas passarão a ser mais revestidas com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, crianças que nunca falaram em línguas, em reuniões de família, passarão a falar em línguas e serão visitadas pelo Espírito Santo. Mas isso precisa de passos. E o primeiro passo, a primeira pedra a ser tirada do lugar, será a pedra de início desse projeto, de confiar nesse projeto. E o Espírito Santo, sim, ele será responsável por consolidar essa reunião. Sim. O irmão Humberto está dizendo aqui que a casa de Cornélio foi o primeiro PG-Fan dos gentios. E eu vi, isso me veio à mente agora, sobre um bom exemplo. Pronto. Cornélio lá no seu PG-Fan, quando o Espírito Santo desce, e olha que a palavra nem era tão favorável, Pedro não estava tão favorável assim, mas em determinado momento Pedro precisa reconhecer que o Espírito Santo desce sobre a casa de Cornélio. Todos são batizados com o Espírito Santo. Então isso há de acontecer nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? Discipular. Discipular está intrínseco no ID, coativo de Jesus para os seus discípulos. Um ato está linkado ao outro, ou seja, quem evangeliza e não discipula, não evangelizou. Nesse processo, as gerações começam a ser
levantadas. Me lembro quando eu iniciei, eu fui discipulador aqui durante muitos anos, e eu lembro quando fui convidado a fazer parte do discipulado, precisei vir para o discipulado da igreja, precisei ser discipulado. Depois de alguns anos já, mas eu já era crente, não importa, passa por discipulado. Primeira turma, o meu discipulador fez parte comigo, verificando e dividindo a aula comigo, até que ele sentiu a disposição de me chamar e me entregar a primeira turma e dizer, pronto, a partir de agora você é discipulador, você passa a discipular essa turma. O discipular precisa ser, e assim, eu estudei muito sobre discipulado, porque na minha tese da Faculdade de Teologia, quando eu fui mostrar o meu projeto final, foi sobre discipulado. Principalmente dentro da nossa visão de discipulado, dentro da nossa mesma igreja aqui, e foi essa a visão que tinha. E eu fui estudar sobre discipulado em alguns livros, pela palavra, pela Bíblia. E a ideia de discipulado, do id, do vir após mim, é a ideia de uma fila, em que todos seguem a mesma fila. Não é uma multidão que vai junto, mas é uma fila indiana, um após o outro. E o termo discipulado, no seu original, ela é tão forte, que ela quer dizer que aquele que vem atrás tem as suas roupas sujas da poeira da sandália do seu discipulador, do quanto ele está próximo dele. O discipulador vai à frente. E aí nós precisamos entender que não é uma igreja em que o pastor Josué vai à frente. O discipulador vai atrás e o discípulo vai atrás. Mas é uma fila que iniciou com Cristo à frente. Uma igreja, independente do nome dela, da placa e do seu pastor, ela precisa ser uma fila em que Cristo seja o primeiro da fila. Todos os outros vêm após ele. Por quê? Porque todos os passos que ele dá é o que a fila dará também. Então, se os passos dados são diferentes do passo de Cristo, essa fila precisa ser corrigida. Aí entra a conversão. Sair da direção errada, entrar na direção correta. Fazer parte da fila correta. Ao ponto de ser discipulado, ao ponto de se sujar com as roupas do seu discipulador. Isso era tão forte, tão comum, e aí eu vou entrar agora numa visão de bibliologia, tá? Alguns dos escritores, é por isso que nós quando dizemos assim, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, ou o Evangelho segundo escreveu Mateus, alguns se incomodam com São, para mim não muda nada. O Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho segundo escreveu João. Por que segundo escreveu? Porque segundo se entende, está assinado por eles, mas não é uma garantia de que foram eles mesmos que escreveram. Por quê? Porque muitos deles foi o seu discípulo, o discípulo que ouviu a voz do seu mestre, do seu discipulador, que escreveram e assinou como seu próprio mestre, porque o pensamento era o mesmo, um do outro. Há uma linha teológica, inclusive, que entende que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, porque pode ter sido Pedro o discipulador de Marcos. Marcos não conviveu com Cristo, Marcos não teve experiência com ele, porém Pedro teve. Como discipulador, ele discipula Marcos, e Marcos conhece tanto a Cristo, embora sem ter relacionamento com ele, porque a fila é a mesma, e ele agora pode escrever acerca do mesmo Cristo, com a visão do seu discipulador. E aí eu posso cobrar a igreja, isso eu posso cobrar a igreja. Se você tivesse que escrever acerca de Cristo, pelo que falam desse púlpito, você poderia escrever bem dele, porque desse púlpito saem bons ensinamentos. Mas você está ouvindo bem mesmo? Na nossa igreja valoriza bem mesmo, porque se valorizasse, a nossa escola não teria o número, embora muito bom hoje, não teria o número que tem hoje. Na igreja primitiva, homens se reuniam em cavernas, escondidos, apenas para ouvir acerca de Cristo.
Hoje nós temos a facilidade de estarmos aqui sentados e confortáveis em relacionamento uns com os outros, e ainda assim não parece tão importante mais. Sim. Tem mais lições aqui, tá? Quem precisar, o diácono vai levantar. Levanta a mão que o diácono entrega a lição para aqueles que não conseguiram ainda, tá? Isso é discipular, uma das etapas. Outra etapa, enviar. Enviam-se discípulos quando eles estão preparados para desenvolver os talentos que lhes foram conferidos pelo Espírito Santo. Neste caso específico de formação de líderes, enviamos quando o crente, devidamente treinado e equipado, assumiu a visão de discipulado relacional em nossa igreja e está disposto a servir ao corpo de Cristo. Um dos melhores lugares para se reunir com um pequeno grupo é em casa. A lição aqui vai trazer alguns textos, tá? João, capítulo 1, de 38 a 40, Atos 5, 42, Romanos 16, 5 e versículo 10 e versículo 11, de Romanos 16. Mas eu não fui nesse texto aqui. Eu estudando fui em um outro texto. E aí vocês podem ler depois com calma. Que é Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, ele vai iniciar com uma história muito interessante, em que Jesus ele está, e a Bíblia diz, né? Vamos abrir lá. Eu não ia ler, não, mas vamos ler. Marcos capítulo 2. Não vamos ler o texto todo, para também te conseguir tempo. Marcos 2, versículo 1 diz assim: em alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Esse texto aqui vai falar sobre o milagre em que ele está numa casa reunido, fazendo um PGFAM. Me permitam fazer essa conjectura. E a casa ficou tão cheia, porque quando souberam que ele estava naquele lugar, todos foram àquela casa, ao ponto de não conseguir. Ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair. Acredito que ninguém nem queria sair, mas se tentasse também não conseguia, porque ficou muito cheia a casa. E é nesse texto que vem um rapaz aleijado, tetraplégico, e queria fazer parte da reunião e não podia entrar. Os seus amigos pensaram bem em uma possibilidade, e pensaram em uma possibilidade muito estranha, inclusive, de abrir o telhado para que ele descesse na sala onde o mestre ensinava, onde acontecia o PGFAM. É nesse texto que, quando ele se aproxima, e aí entendiam, inclusive, que Jesus poderia curá-lo, e Jesus, quando olha aquele homem no seu leito, ele olha e fala: perdoados estão os seus pecados. Era contrário ao que ele queria, era contrário ao que os seus amigos queriam. Ao que ele queria, talvez não, mas aos seus amigos não era esse o desejo. E o questionamento foi: ele está no leito, ele é tetraplégico, mas o Senhor olha para ele e fala: perdoados estão os teus pecados, não curou, e quem é que pode perdoar? E Jesus olha e fala: o que seria mais simples se eu dissesse para ele: levanta e anda, ou perdoados estão os teus pecados? É incrível que nesse texto eu entendo que Jesus diz assim: o que importa para vocês? É aquilo que Deus sabe que vocês precisam, ou é aquilo que vocês desejam? Será que na visão de milagre, o milagre que você deseja, se você parar agora e pensar, eu falo assim, como aquelas pessoas fazem diante de um bolo de aniversário e falam assim: faz um desejo. Você provavelmente teria um desejo. Alguns desses desejos, para se cumprirem, precisaria de um milagre. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta de algo que me veio muito ao coração essa semana, e me apertou muito o coração essa semana. O milagre que você deseja hoje,
você desejaria ele para alguém primeiro que você? Se você faz parte de um corpo e você precisa de algo, você teria a liberdade, daria a liberdade a Deus de dizer: Deus, eu preciso deste milagre, mas antes de mim, atende o meu irmão, atende a minha irmã. Eu abro mão do meu. Não é, às vezes, nem mesmo de dizer, eu fico em segundo. Não, eu abro mão do meu. Faz o milagre. E eu vou me alegrar com o milagre do outro. A falta de relacionamento dentro de uma igreja faz com que, inclusive, esses milagres não sejam mais admirados. É por isso que alguns dizem assim, aquele irmão conseguiu um milagre. E aqui vira um testemunho e passa despercebido. A irmã conseguiu um milagre. E aqui passa despercebido. Um diácono me encontrou ali agora e falou assim: minha filha conseguiu um milagre. Ela conseguiu ser chamada. E eu olhei para ele e falei: Deus te abençoe. Eu não estou dizendo aqui fazer média não, tá? Eu fiquei feliz por ela. E eu falei assim: chegará um momento em que eu preciso de um milagre desse para o meu. Mas hoje, graças a Deus, que bom. Ali, ele acabou de derrubar alguma coisa ali agora. É confirmação, é sinal, meu Deus. Tá? Então, e fico feliz quando acontece. Teve um irmão que estava na sala conosco alguns dias atrás e falou: consegui comprar minha casa. Consegui comprar meu lote lá. Aí eu olhei para os outros e falei assim, tinha mais uns 3 ou 4 comigo na sala. Aí eu falei assim: glória a Deus, já está entregando perto. Já entregou na sala. Já tem alguém que recebeu. Já está recebendo. Vamos esperar que nossa ficha está chegando. A senha vai chegar. E eu vi essa semana uma história bem interessante de um açougueiro que estava na sua cidade, e ele olhava e dizia assim: rapaz, todo mundo aqui prospera, todo mundo prospera. E começou a orar, e desesperado, ninguém entrava no açougue dele, e ele se ajoelha de frente para a porta e começa a orar e dizer: Deus, entra em providência, me ajuda. Estou aqui com o meu negócio, minha empresa aqui não está indo para frente, me ajuda. Eu só tenho o suficiente. O Senhor é um Deus de milagre, faz um milagre. O Senhor é um Deus que já usou corvo para dar comida a profeta. Usa um animal que seja, mas me dá um sinal. E ele, quando se levanta, encontra um cachorro saindo com um pedaço da carne que ele acabava de limpar na boca. E ele vai atrás do cachorro. E entra num lugar, o cachorro deu 1-0 nele, ele vai para um lado, vai para o outro atrás do cachorro. De repente ele encontra um homem lavando a carne que ele estava do cachorro. E ele encontra aquele homem lavando e olha e diz assim: ele indignado, era por causa de carne dele. Espera aí, essa carne é de onde? E o homem olha para ele com um sorriso largo no rosto. E diz assim: é milagre. Vocês me conhecem, tá? E aquele homem falou com ele: eu orei a Deus hoje. Na minha casa não tinha nada para comer. E eu pedi a Deus um sinal. E eu ainda falei: Deus, nem o cachorro tinha o que comer hoje. E quando eu levantei, o cachorro saiu em direção à rua. E eu com pena ainda falei assim, que ele encontre o que comer. Mas Deus é tão bom que usa os animais. E aquele cachorro chegou aqui depois, com esse pedaço de carne na boca. Sabe por quê? Porque Deus responde e ainda usa os animais. Em um relacionamento, você abre mão do seu milagre para outro. Um relacionamento certo em uma igreja, verdadeiro. Precisamos aprender a nos agradar com o que Deus está fazendo na vida do outro. E também nos preocupar com o que está faltando na vida do outro. Enviar já foi visto aqui. Já lemos, tá? Mas Marcos capítulo 2 vai falar sobre esse texto em que Jesus estava numa casa e nesta casa acontecia um PGFAM e um milagre aconteceu. E era um milagre que se precisava. Não era o do tetraplégico voltar a andar. Era do homem que seria curado
Mas antes disso, precisaria ser perdoado. E a fala de Jesus para ele é: se é fácil para vocês que eu diga, levanta e anda, mas não é perdoados estão os teus pecados, eu vou te mostrar. E ele olha para o homem e fala: perdoados estão os teus pecados. Mas depois ele fala: levanta e anda. E o tetraplégico se levanta e toma o seu leito e sai andando. Porque não é o que nós precisamos que precisa vir primeiro, é o que Deus entende que precisamos. E aí eu vou usar agora forte, porque sei que tem homens e mulheres aqui que querem ser usados por Deus. Mas talvez o seu momento hoje não seja o de se levantar para discipular, mas primeiro de ser curado dos traumas da sua alma e do perdão que ainda falta. Você quer ser pastor, você quer ser uma pastora, mas se você não aprender a andar antes dentro de um caminho de perdão, você não poderá se levantar do leito para ser pastor ou pastora, ainda que seja na sua casa. Primeiro, perdoados precisam ser os seus pecados, antes que você se levante para discipular. A igreja é como um pequeno grupo. A estrutura. A igreja local tem toda a sua estrutura organizada. Templo, ministério, departamentos, secretarias, eventos, tem vários programas. Os pequenos grupos se tornam agentes multiplicadores na igreja, funcionando como uma espécie de reunião doméstica, de discipulado e comunhão, sem via independente, ou seja, fazem parte da igreja. O que a lição está querendo nos dizer aqui da estrutura? Existe uma estrutura, que é a igreja, que já tem ministério, tem as secretarias, tem os projetos. Ontem, para os jovens, tivemos o GV, tem GV Team, tem GV Kids. Quinta-feira tivemos uma mentoria para homens. Então, temos projetos dentro da nossa mesma igreja. As coisas estão acontecendo. Porque um dos estímulos que tem do nosso pastor é que o PGFAN seja feito nas casas na quarta-feira, para que não se entenda que é um projeto independente que pode passar por cima do projeto da igreja. É um agregando o outro. Não é independente. Não é porque você tem um PGFAN em que você se reuniu com uma igreja, com uma outra família, e pessoas foram incluídas. Pessoas passam a se converter no PGFAN, se torna um PGI sadio, um PGI de almas que são curadas e que são salvas. Não é a partir daí que você vai decidir sobre quem vai ser o pastor ou quem vai ser evangelista, quem se levantará como diácono, quem será líder disso ou daquilo, se tornando uma igreja dentro da sua própria casa. Mas é um projeto que já tem uma igreja que ampara. É por isso que os líderes, os pastores da igreja, a visão pastoral da igreja, ela precisa estar à disposição do PGFAN. Você precisa de alguém que lhe acompanhe no PGFAN. Você precisa de um pastor que acompanhe. Procura a igreja e fala: ó, eu quero fazer, mas eu quero a visita de um pastor na minha casa. Eu quero a visita de um diácono na minha casa, de uma diaconisa na minha casa. Eu preciso de alguém que vá e nos mostre como é o molde que a igreja quer. Eu preciso de um irmão que já está preparado para isso, para que vá na minha casa e prepare a minha casa para um evento como esse, para um costume de PGFAN, um costume de reuniões na minha casa. Existe uma igreja que ampara isso. Não se tornará uma igreja a sua casa, se tornará uma igreja por fazer parte de um corpo que já está estabelecido. A integração com os projetos de evangelismo e discipulado que estamos implementando em nossa igreja, integrar-se a eles implica diretamente em confirmar o seu interesse em envolver-se, de fato, com a nossa comunidade cristã, porque essas ações formam a base discipular para o crescimento sadio do corpo.
Vamos ler aí 1 Pedro 4,10. Quem encontrar, puder ler, levanta a mão assim para o microfone chegar. Um minutinho, meu irmão, o microfone já vai chegar aí. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Já está aí, já. Vai em 1 Coríntios para mim. 1 Coríntios 7,20. Enquanto ele encontra ali, dispenseiros, aqueles que receberam, que faz parte da dispensa, já receberam algo para poder multiplicar o que recebeu, o conhecimento que recebeu, a prática que recebeu. Isso é integração. 1 Coríntios 7,20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Pronto. Versículo rápido e simples. Por quê? Porque a lição vai trazer também para nós que precisamos ter foco no que queremos. Não podemos querer abranger a tudo e fazer tudo, porque se tentamos fazer tudo, acabamos não alcançando nada. A lógica aqui é, mantenha o foco. Qual é o foco agora? Não ache que porque... Não, pastor, meu foco é ser líder de secretaria. O seu primeiro foco tem que ser a sua casa, a sua família, para completar. Você é o sacerdote do seu lar. Se é um lar que não tem um marido, não tem um pai, a mãe é o sacerdote do lar. Mas é uma liderança que seja estabelecida com os seus filhos. Isso é o início de tudo. Isso é o primeiro foco. Só a partir de um foco como esse, em que você cuidou da sua família, que você tem essa prática e já é visível, só a partir daí a pessoa pode de fato mudar o seu foco para abranger outras pessoas. Mas assim como é relapso de não se levar a sério o cuidado em casa, se o cuidado for para fora de casa, também não será sério. O benefício de uma liderança que vem sobre alguém que nunca se preocupou, inclusive, de se preparar em casa, não ajuda aquele que será liderado. Então, tudo precisa de foco. Deus pode fazer com que tudo ande muito rápido. Em pouco tempo você consiga ter até mesmo um ministério estabelecido. Pode acontecer. Mas tudo precisa ser dado em passos. É por isso que uma das visões da igreja e na maioria da igreja, uma visão errada inclusive, é que alguém se torna diácono na igreja, porque está querendo experimentar o ministério. E só a partir do diácono pode se tornar um presbítero. E aí depois de presbítero se tornaria um evangelista. Depois de evangelista se tornaria um pastor. Era uma cadeia de currículos que seriam cada vez mais melhorados. Quando na verdade não é isso. A visão é, e eu vou pegar bem lá de baixo, primeiro é ser crente. Primeiro é ser cristão de fato. Se você não sabe o que é ser cristão, não leve a sério ser cristão, se você vir para a diaconia, não vai conseguir ser diácono. Porque você não passou pelo primeiro propósito. Aí eu pergunto para vocês, um diácono deixou de ser cristão para se tornar diácono? Não tem como. Ele continua cristão, mas agora ele é acrescentado a diaconia sobre ele. O dom da diaconia sobre a vida dele. Essa é a ideia do passo. Se um diácono se destaca, se torna presbítero, ele não deixa de ser diácono. Por quê? Qual é a ideia do diácono? O diácono é aquele que serve. Então, enquanto diácono, o foco é serviço. Eu preciso servir. Enquanto cristão, o foco é me parecer com Cristo. Um diácono precisa servir parecendo com Cristo.
se destacou por isso, se torna presbítero, ele continua cristão e continua servindo. De presbítero ele se tornou evangelista. Ele continua presbítero, continua servindo e continua cristão. Se torna pastor, um pastor precisa evangelizar, precisa ser presbítero, precisa servir e precisa ser cristão. Isso é o quê? Isso é manter o foco. Qual é o seu foco? Antes de querer ser o foco do pastor, se torna foco de ser crente. Depois se torna, e os focos vão mudando, a ideia vai mudando, a meta vai mudando. Amém? Vocês me entenderam? Respondendo à autoridade pastoral. A autoridade pastoral é plenamente reconhecida. Os líderes de departamento e de pequenos grupos não podem realizar ceia, batismo, ordenação de obreiros e nem dirigir reuniões de seu grupo em dias de culto regulares na igreja local, pois todos os participantes de seu grupo devem saber e sentir que fazem parte de um grupo maior, que é a igreja local. Como eu já avisei, a igreja tem secretarias, tem projetos. O pequeno grupo não pode ser algo que vá além da igreja, além do propósito da igreja. Fica abaixo de uma supervisão pastoral. Por isso eu falei da questão de, pastor, há uma necessidade de um pastor que visite a minha casa. Procure e nós vamos direcionar um pastor para ir. Não vai conseguir um pastor para ir, vamos direcionar um diácono para ir. Alguém vai na tua casa. Por quê? Porque precisa de supervisão. Isso aqui não pode ser. Isso aqui vai além do pequeno grupo, tá? Do PGFAM. Todo pequeno grupo da igreja, que faz evento fora, dentro da programação da própria igreja. Não, tem um culto de domingo de manhã, a escola bíblica pela manhã, mas eu vou fazer uma reunião com o grupo da igreja na minha casa domingo pela manhã. Está contrário à igreja. Não, domingo à noite nós não vamos, porque vamos fazer um pequeno grupo na minha casa. Não, domingo à noite. Não é pequeno grupo, não é grande grupo mesmo. Terça-feira temos culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensino. Vai fazer reunião em casa? Não. A reunião é na igreja. Nós temos culto na quarta? Não temos. Se reúne na quarta em casa. Na quinta temos reuniões na igreja. Temos cultos na igreja. Eu vou fazer uma reunião, e aí agora já facilita um pouco mais. Temos as noites da mentoria de mulheres. Os homens podem fazer reuniões em outro lugar. Aí agora sim. Agora pode. Não fazem parte da mentoria. Mas se preferirem vir para a mentoria das mulheres, ainda assim, alguns homens vieram na última e viram que valeu a pena ter vindo. Algumas mulheres estiveram aqui na quinta-feira na mentoria dos homens, viram que valeu a pena ter vindo. Mas o que não pode é passar por cima de um critério. Todo sábado à noite os jovens se reúnem na igreja. Aí tem um grupo de jovens paralelo que quer fazer uma reunião em um outro lugar. Tendo um grupo de jovens reunidos aqui, aí depois reclamam que não tem integração com a igreja. Então, existe uma supervisão pastoral. Existe um controle da igreja. Não está adepto a decidir o que quer decidir. Não é assim que se resolve. Amém? Vocês me entendem? Pronto. O tempo aqui já não me ajuda mais. Quem está com a lição em mãos, aqueles que estão nos acompanhando, já tem aí o link da lição, que você pode verificar também. Tem aí uma comparação de modelo de pequenos grupos, uma tabela, que é uma comparação de modelo de pequeno grupo sobre o modelo histórico, o modelo da igreja, comum da igreja hoje. Temos aí a perspectiva e foco, atividades. Eu vou dar só alguns exemplos para poder não passar do horário. A gente vai acabar hoje dentro do horário tranquilo. Não vou ler todo, mas nós vamos conseguir ter uma ideia melhor, tá? Um deles, perspectiva e foco. A igreja convencional, qual é a perspectiva e foco dela? O ponto focal é o que acontece no templo. A igreja, o foco dela, o propósito é o que acontece aqui dentro.
Não estou falando em relação a cristianismo sem fronteiras, tá? Estou falando em relação à igreja. A visão da igreja hoje, em qualquer igreja que se tenha hoje, ou a maioria delas, deixa eu corrigir, porque algumas têm esses projetos também, de lares, de se reunir em casas, mas a maioria delas, boa parte, o foco se encontra aqui. Qual é o malefício? O malefício é, saiu da porta, acabou o relacionamento. Com o pequeno grupo, o que acontece? O ponto focal é o relacionamento entre as pessoas, o amor e o cuidado. Se eu sei que em determinado momento eu vou me reunir com a casa de alguém, eu crio laços com essas pessoas e passo agora a ter um contato mais fácil com eles. E eu digo, deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes até para nós líderes isso é difícil. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Eu já falei para vocês aqui, eu sou líder da diaconia. Existem alguns momentos em que eu entro em contato com um dos nossos diáconos ou com as nossas diaconisas e aparentemente quando eu entro em contato, eu só quero saber como é que está. Senti a tua falta. Diante de Deus, eu estou falando para vocês, senti. Eu, assim, tem uma semana que eu não estou te vendo, me fala aí, está tudo bem? E aí as pessoas pegam e olham para mim e falam assim, não pastor, é porque eu faltei por causa disso. Eu digo, não, eu não estou te pedindo uma justificativa do porquê você faltou. Eu estou te falando que você fez falta. Às vezes, hoje em dia, quando alguém da igreja entra em contato, a ideia da outra pessoa é estar cobrando a minha presença. E às vezes não é. Às vezes é. Mas às vezes não. Na maioria das vezes, é querer saber como é que você está. Você sumiu, você faltou. E aí dói. Quando às vezes nós entramos em contato e as mensagens são inclusive lidas ou ouvidas e nenhuma resposta chega. No início da pandemia, eu aproveitava que tinha informações a dar, por exemplo, e eu passava mensagem para várias pessoas. E depois de um tempo, de algumas das pessoas que olhavam para mim e falavam assim, mas o senhor não se aproxima. Eu pegava, vem cá, abre teu celular aí, olha aí. E eu olhava e eu, por que tu não me respondeu? Ah, mas porque o assunto era outro. Eu disse, mas era a única forma que eu achei de falar contigo. Para não parecer que eu estava te cobrando nada. Eu só queria saber como você estava. Mas não há uma resposta. Tem um pastor nosso, usado por Deus, que durante a semana, por algumas vezes, e eu sei que alguns aqui recebem a mensagem dele de madrugada, dizendo, estou orando por sua vida, estou orando por sua família, estou orando por seus projetos. E eu vou falar porque eu sei, nem todos respondem a ele. Ele nunca me disse nada, mas eu sei. E aí, um homem que se levanta 3 da manhã para orar por você, manda uma mensagem e nem um amém, nem obrigado. Nós também somos humanos, somos homens e às vezes precisamos, inclusive, de motivação para isso. Mas dentro, isso já é fora do processo das 4 paredes do horário de culto. Agora nós estamos falando de um amor e de um cuidado que ele é estabelecido com facilidade nos pequenos grupos. O foco é outro. As atividades litúrgicas semanal. É aquilo que acontece. Aqui no nosso caso, é a escola bíblica pela manhã, do domingo pela manhã, é o culto de celebração domingo à noite, é o culto de doutrina na terça, é a mentoria na quinta. No PGFAM, no pequeno grupo, você tem outros eventos. É um pequeno grupo que vai facilitar o evangelismo da igreja. É um pequeno grupo que vai ajudar as secretarias da igreja. Por quê? Porque todo dia é dia de relacionamento, independente de ter culto ou não. O dever pastoral, pregar bons sermões, fazer casamento, funeral, festas ocasionais, visitas. Isso sobrecarrega. Sobrecarrega. É muita gente para ser cuidado. E ainda vou dizer mais, sobrecarrega porque alguns querem fazer do pastor um Moisés. Várias pessoas me encontraram já e dizendo, estou com um problema. Tento falar com o pastor e não consigo uma agenda para mim. O nosso pastor hoje está viajando para um outro estado para se aperfeiçoar. E olha, para se aperfeiçoar, para ter um mérito melhor para nós, para a escola bíblica.
E aí algumas pessoas ainda olham e dizem assim, eu tento contato e não consigo. Eu digo, você vê uma bancada ministerial que tem ali? Tem pastores ali, são homens de confiança. Procura alguém que você confie, senta e conversa. Ah, não, mas no meu caso só serve com ele. Paciência. Num pequeno grupo, o líder terá a possibilidade de ser esse primeiro contato. Existem situações que o pastor que vai ouvir você, ele vai entender que não tem como te ajudar e vai buscar o pastor que pode ajudar. Mas tem situações que dá para resolver. Tem situações que dá para aconselhar. Tem situações que vocês só precisam ser ouvidos e nem vocês sabem disso. Vocês vão falar, vão desabafar e vai resolver. Mas não, tem que ser o pastor presidente que tem que sentar comigo e tem que me ouvir. Isso sobrecarrega. No pequeno grupo não há essa necessidade. É um dos benefícios. A expectativa do membro. O que é que nós temos de expectativa do membro? A frequência, a contribuição, os cargos, os títulos, credenciais, as funções. São aquilo que as pessoas têm em mente. Aquilo que eu tenho de direito e aquilo que eu tenho de dever. A expectativa do pequeno grupo? Mostrar uns aos outros disponibilidade para servir e ajudar como sacerdotes de uma nova aliança em Cristo, gerar vidas pelo evangelismo e pelo relacionamento familiar e cuidar bem delas. É um cuidando do outro, sem se preocupar com o título, sem se preocupar com o que eu tenho de direito ou o que eu tenho de dever. É cuidar do outro. E a igreja cuidando do outro, um cuidando do outro. E eu vou encerrar. O último que eu vou dar exemplo aqui, relacionamentos. Possibilidade reduzida ou quase remota. E existe pouca convivência em igrejas tradicionais. As pessoas, por não se conhecerem bem, mantêm, sobretudo, o tempo todo. O individualismo opera. Nas igrejas hoje, é todo mundo por si. É individualismo. Cada um pensa por si. Isso é comum, isso é normal. É isso que vivemos hoje. Com um pequeno grupo, qual é o relacionamento que nós pensamos? Nos pequenos grupos e nas reuniões familiares do PGFAM, as pessoas trabalharão melhor a afinidade, ajudando uns aos outros. O discipulado se torna prático como estilo de vida. Se eu chegar para vocês aqui hoje e olhar para todos, eu consigo dizer, por exemplo, para os homens, qual time você torce? Talvez nós sentarmos durante 5 minutos e falarmos sobre isso. Já cria em nós uma afinidade. As mulheres têm coisas em comuns, práticas em comuns, desejos em comuns. Tem um tipo de convivência, um tipo de dia a dia que diz respeito muito de um pela outra, de um por outra. E que os conselhos sairiam sem nem mesmo se tocarem que estão se aconselhando. Eu vou usar o mesmo termo que o pastor fala. As mulheres que olham uma para a outra, assim que hoje minha irmã, daqui uns dias olharão umas para as outras e dirão, menina, tem uma coisa para te contar. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te começar com uma coisa rapidinho. E aí a nossa dificuldade vai ser acabar os cultos e desligar a igreja, porque vai querer todo mundo conversar com todo mundo. Mas isso é relacionamento. Existem colegas de trabalho, de funções, dentro da igreja, em que a gente nem mesmo sabe. Existem necessidades. Quer ver uma coisa que é incrível? Existem pessoas no nosso meio, em que nós precisamos da função profissional dela, e nós procuramos fora, porque nós não sabemos se tem na nossa igreja ou não. Aí eu pergunto para vocês, uma igreja com 2.000 membros, será que não tem aquilo que você precisa? Por que você não sabe que tem? Porque não tem afinidade. Eu preciso de um mecânico. Será que na nossa igreja não tem um mecânico que eu possa me aproximar dele e fazer o serviço de mecânico? Será que não tem nenhum arquiteto dentro da nossa igreja que eu possa me aproximar dele porque eu quero fazer um trabalho de arquitetura? Tem. Mas por que nós não conhecemos? Porque não temos afinidade. Porque a ideia é o individualismo. É o jeito que eu sou, que a igreja nem precisa saber quem eu sou.
Eu entro e saio e acabou. Isso é relacionamento. Talvez tenha sido a palavra mais utilizada na nossa lição de hoje, por conta da necessidade e da importância que ela pode ter na igreja. Relacionamento e afinidade. E eu dou o último exemplo. É ver o pastor Fábio aqui olhando para mim, dizendo que o horário acabou. E não precisou falar. Mas por afinidade eu sei que é isso. Isso é afinidade. E como eu sou obediente, e ele sabe que por afinidade eu sou, eu vou ler a conclusão e vou encerrar. A prática do pequeno grupo valoriza as pessoas e as aproxima umas das outras. Facilita o conhecimento das diversas necessidades espirituais e materiais. Precisamos garantir que nenhum membro da igreja esteja passando necessidade. O bom desempenho desses projetos de alinhamento espiritual e fraternal resultará na orientação e treinamento dos membros para ter essa sensibilidade e não deixar ninguém na igreja passar necessidade. Quando essa mentalidade e prática funcionar, nós também poderemos dizer sobre a nossa igreja: não havia nenhum necessitado entre eles. Amém? Deus os abençoe.